Fala, Ana, tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Ele fala o seguinte, ó. Uma máquina produz 100 unidades de determinado produto em 4 dias. A empresa recebe uma encomenda de 3.000 unidades desse produto para ser entregue em 30 dias. Qual a quantidade de máquinas devem ser usadas, no mínimo, para atender as encomendas no prazo de 30 dias? Bom, nesse caso aqui, ó, você vai montar e vai colocar as grandezas, que são máquinas, as unidades produzidas e o número de dias, certo? Regra de 3, composta. Bom, escrevendo aqui a primeira parte do exercício, ele fala que uma máquina produz 100 unidades em 4 dias. Quantas máquinas são necessárias para serem produzidas 3.000 unidades num tempo de 30 dias? Bom, nesse caso aqui eu preciso agora que você faça a análise das grandezas. Então a primeira análise aqui, ó, eu vou calcular, ou melhor, eu vou achar a relação que existe entre máquinas e a quantidade produzida. Quando eu faço isso, você vai ter que considerar que os números de dias ele vai ser constante, beleza? Bom, então, para eu produzir 100 unidades, eu preciso de uma máquina. Caso eu tenha a necessidade de produzir 3.000 unidades, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas. Lembrando que o número de dias aqui você considera como sendo uma coisa constante. Então aqui, ó, você tem grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Para eu produzir 3.000 peças, eu preciso de mais máquinas. Faz sentido? Bom, depois que você fez isso, eu agora preciso que você faça a análise entre o número de máquinas e o prazo que foi definido aqui, beleza? Nesse caso, você agora considera que as unidades e a quantidade de produtos que serão produzidos aqui seja constante. Então, para eu fazer uma determinada produção utilizando uma única máquina, eu tenho 4 dias. Para eu executar essa mesma produção, só que com um prazo de 30 dias, pensando matematicamente falando, você vai precisar de menos máquinas, porque seu prazo aumentou. Então, nesse caso aqui, ó, você tem grandezas inversamente proporcionais. Pronto. Quando você faz essa análise aqui, ó, é aquela velha história, a brincadeira das setas. Se você definir aqui, ó, eu usei como referência e eu fiz toda a avaliação em função dessa grandeza máquinas, tá? Então, nesse caso aqui, você poderia colocar como referência ou seta para cima ou seta para baixo. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, vai ter a mesma orientação. Se você tiver grandezas inversamente proporcionais, você inverte a orientação da seta. Pronto, agora é só você escrever e calcular aqui esse cara. Então ficou assim, ó, 1 sobre x é igual a... Bom, quando você tem a mesma orientação da seta, você escreve isso aqui, você monta a fração na ordem que esses elementos estão escritos. Então ficou 100 sobre 3.000 vezes... Bom, aqui ó, você percebe que o número de dias é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de máquinas. Então, na hora que você for escrever os valores aqui para construir a fração, você escreve invertido. Vai ficar 30 sobre 4. Beleza? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente começa a fazer os cálculos. Perceba o seguinte, ó, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. E aí você vai ter que fazer a divisão. Mais 30 embaixo e mais 30 aqui em cima. 30 dividido por 30, isso aqui ficou 1. Então, no final aqui, ó, depois que eu simplifiquei e arrumei a nossa igualdade, ficou então 1x é igual a 1/4. Dessa forma, você pode falar que x é a mesma coisa que 4 máquinas. Beleza? Nesse caso, a alternativa correta, a alternativa A. Bons estudos aí. Qualquer coisa, dá um salve, que eu tô às ordens. Até mais.